Muito bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje, 25 de abril de 2021, graças a Deus, mais uma manhã na presença do Senhor, podendo compartilhar a palavra de Deus. Isso é um privilégio para a minha vida, para a sua vida. Na escola dominical, que é feito para mim e feito para você. Amém? Nesta manhã, nós vamos estar estudando a lição de número 3, do nosso livro de estudo, que é o Em Marcha para Adultos, edição de 2021, da editora Angular, que é da Igreja Metodista. Amém? E lembrando que você que queira, por acaso, adquirir essa revista, você pode estar entrando em contato ou comigo, ou com o Túlio, ou com o irmão Fernando, para adquirir essa revista. É de muito proveito para nós, que estudamos a palavra de Deus, e creio que nós vamos crescer muito com isso. Amém? Vamos estar orando a Deus nessa manhã? Abaixe suas frontes. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, meu Deus, por mais esta manhã na tua presença, tendo o privilégio de estarmos aqui, na tua companhia, na companhia do teu Espírito Santo, estudando, aprendendo a tua palavra, meu Deus. Que verdadeiramente encontre espaço no nosso coração a tua palavra, que possa frutificar e multiplicar para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos nesta manhã, desde já te agradecendo por tudo, pelo dom da vida, pela nossa dependência de ti, e porque o Senhor é um Deus que, além de Deus, é Pai e é misericordioso sobre nossas vidas. Assim nós oramos, desde já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos estar, nesse momento, fazendo o nosso louvor a Deus, Que você esteja na sua casa, onde você estiver nos acompanhando, que você possa, render graças a Deus pelo privilégio, de estarmos na presença dEle e com Ele. Amém? Bom dia! Bom dia! Que você tenha uma manhã abençoada e uma ótima escola dominical. Vamos louvar o Senhor? Vamos lá, filha. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? O sol amarelo pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Quem pintou o mundo? Escolheu os tons. Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, ele escolheu a cor, fez um sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Escolheu os sons. Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito
verdade pintou o meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ela não tinha cor, a cruz foi um pincel da cor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Aleluia! Que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Que o autor da vida está escrevendo uma linda história para mim e para você. Que Deus abençoe a sua manhã. Amém. Bem, irmãos, a lição de hoje, né, como eu disse, é a lição de número 3, e o tema da lição é arrependei-vos. Vai falar muito sobre arrependimento, mas não um arrependimento como nós conhecemos, né, do dia a dia. Às vezes você deixa de fazer algo, se arrepende, mas é um arrependimento genuíno conforme a palavra de Deus nos ensina. Bem? E ela é a terceira lição, né, num total de 4, dessa primeira etapa, que fala sobre fé, né, dentro da maturidade cristã. Nós lembrando, né, relembrando, né, a primeira lição foi, né, crescer não é preciso, né? E muitas vezes parece que é meio antagônico, mas é no sentido de que esse preciso era no sentido de exatidão, né? Que ninguém cresce igual ao outro. Todos nós somos indivíduos, né? Então uns têm um crescimento mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas todos no final crescem. E isso é importante, né? O segundo tema foi apresentado pelo Fernando, né, irmão Fernando, no domingo passado, que fala sobre a graça de Deus e a resposta do homem, né? E o terceiro tema de hoje sobre, né, arrependimento, arrependei-vos. E o texto bíblico que nós vamos usar está em Marcos 1, capítulo 1, verso 14 e 15. Amém? Você que está com a Bíblia aí, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Então esse é o tema, né, o texto bíblico que nós vamos usar nessa manhã, tá? E nós vamos estar destrinchando um pouco a parte B do versículo, né? Onde o próprio Jesus disse, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Nós vamos entender o que é isso. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Então, duas grandes verdades, né, que os evangelhos nos apresentam são essas: que nós somos pecadores, né, ou pecadoras, e o perdão de Deus permanece sempre disponível a nós. Tá? Nós não temos, né, a primeira coisa que nós temos que reconhecer diante de Deus é que nós somos pecadores, né? E em contrapartida também, a palavra de Deus nos fala que o perdão de Deus sempre permanece disponível para nós. Mas para alcançar esse perdão é necessário um verdadeiro arrependimento, tá? Isso é mais do que mudar de opinião sobre uma escolha feita. Exemplificando, né? Às vezes você fala assim: eu podia ter almoçado, né, uma refeição normal ou um lanche. Fiz o lanche e me arrependi, podia ter comido uma refeição completa. Não é esse tipo de arrependimento. É um arrependimento mais profundo, né? Então, é mais do que uma simples remorso, vamos dizer assim, tá? E na Bíblia, arrepender-se tem a ver com retornar do pecado para Deus, ou mudar a forma de pensar.
Um dos frutos da maturidade espiritual é a capacidade dada pelo Espírito Santo de reconhecer os próprios pecados, confessá-los e deixá-los. Tá? Então aqui nós vemos alguns passos, né? Mudar a forma de pensar. Tá? E a capacidade dada pelo Espírito de reconhecer os próprios pecados. Então quem vai fazer com que nós reconheçamos o pecado é o Espírito Santo, que ele nos convence do pecado. Cabe a nós confessar e deixar. Não basta apenas confessar e no dia seguinte, né, pecar o mesmo erro novamente. Amém? Então na lição de hoje nós vamos ver alguns aspectos dessa transformação que o Espírito de Deus opera em nós por meio do arrependimento. O Evangelho de Marcos é considerado o mais antigo dos 4 evangelhos. Tá? Todos nós sabemos disso, estudamos, né, na escola bíblica anterior, nas anteriores, né, nos anos retrasado, né? E nós vimos que o Evangelho de Marcos ele foi escrito, né, entre os anos 80, 90 depois de Cristo. Ele é o primeiro evangelho escrito. Tá? Tanto é que os outros evangelhos têm muito, né, das partes do Evangelho de Marcos. E Marcos, quando escreveu esse evangelho, não estava muito preocupado, né, com a forma da escrita. Ele estava preocupado em registrar aquilo, porque o povo de Deus naquela época sofreu uma grande perseguição da parte dos romanos. Todos nós sabemos disso. Então, João Marcos escreveu para deixar registrado de alguma maneira para as pessoas que fossem vir depois. Tá? Então, ele não está muito preocupado com o detalhe de biografia de Jesus, como o de Mateus, né? E Marcos, ele escreve as ações de Jesus, tá? O propósito principal desse evangelho é apresentar Jesus como Filho de Deus, o Messias. Amém? No texto bíblico dessa lição, o evangelista Marcos traz um resumo da pregação de Cristo iniciada logo após a prisão de João, o anúncio da chegada do reino de Deus e o convite para que as pessoas voltem ao Senhor e aceitem sua mensagem. Nesse registro podemos destacar 4 expressões relevantes para a fé cristã. O primeiro, que é o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, terceiro, arrependam-se, e o quarto, creiam no Evangelho, conforme nós lemos no versículo que nós tomamos como, né, a base. Então nós vamos ver agora o que essas expressões nos transmitem. Primeiro, o tempo está cumprido. O que nós entendemos por isso? Há muito povo judeu esperava pelo reino, né? Só que eles esperavam de uma maneira mais, né, a ferro e fogo, né? Como um Messias, um rei que viria para libertar eles daquela opressão romana e assim por diante. Para os fariseus, né, que era um grupo religioso da época, ele só chegaria quando a lei fosse cumprida perfeitamente. Quer dizer que eles criam nisso. E para os essênios, que era um outro grupo, né, religioso da época, só chegaria quando o país fosse purificado ou eles tomassem o poder. Eles eram mais, né, na base da espada, da força. Porém, é em Jesus que a promessa se cumpre. Por isso muitos, né, a maioria não entendeu naquela época. Ele é o Messias, ungido de Deus. E não há esforço humano para a chegada do reino. Ele é fruto do quê? Da graça divina. Amém? Segundo texto aqui, o reino de Deus está próximo, que Jesus disse. O que isso quer dizer? Que Jesus inaugurou a manifestação do reino de Deus na terra. Jesus inaugurou, né? Com a sua vinda, sendo Deus, né? Tomou a forma de um homem, todos sabem, né? E nasceu de uma virgem. Por causa deles, as pessoas poderiam provar das bênçãos do reino ainda na vida terrena. Porque o próprio Cristo já se fazia presente. E até os dias de hoje é assim, graças a Deus. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ao longo dos evangelhos, Jesus afirma que podemos esperar o dia em que o reino de Deus se manifestará a nós definitivamente. Amém? Terceiro item, arrependei-vos, né? É o tema o título, né, da lição de hoje. Então, do grego, metanoite, significa mudança de mente. Então, nós vamos ver que dos 4 itens,
né? Esse arrependimento é a chave, é a entrada para o reino de Deus. Sem arrependimento você não entra no reino de Deus, tá? Porque sem arrependimento, primeiro você não reconhece que você é pecador, tá? E, consequentemente, você mente para si mesmo, porque a Bíblia fala que se estamos sem pecado, somos nós mentirosos. Amém? E era exatamente esse o chamado de Jesus, que as pessoas tivessem uma mudança em relação ao pecado e um retorno a Deus, experimentando uma transformação radical no modo de viver. Então é radical, uma ruptura radical, pois o fruto do arrependimento é o abandono do pecado, é diferente do remorso. Tá? O remorso é uma maneira mais ou menos de você amenizar a sua culpa, não reconhecer. Já o arrependimento não. O arrependimento é você mudar a sua maneira de pensar. Se eu pensava assim antes, eu não penso mais assim, e eu também não vou agir mais dessa maneira. Amém? É o abandono. Romanos 12, 2, né, fala assim: e não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela traz essa perspectiva de transformação a partir de uma mente renovada. Destaca que esse é o caminho para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O quarto, né, item, crede no Evangelho. Então é importante que a gente creia no Evangelho, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Que no momento fácil é fácil você crer no Evangelho, mas no momento de adversidade, nos momentos em que aquilo que você planejou não sai como você quer, esse é o momento que mais a Bíblia nos chama a crer no Evangelho. Tá bom? Então a expressão creiam, do grego stervete, significa confiar. Trata-se de uma confiança que leva a uma entrega, a submeter-se totalmente à vontade de Deus. Literalmente é aquilo mesmo, você chegar, dar a direção, o volante para o Senhor e você ficar no banco do passageiro, sem dar pitácora, né? Confiando simplesmente. Não é fácil, mas não é impossível. Amém? Assim Cristo nos convida a crer e confiar no Evangelho, na promessa de vida e salvação. Tá? Então a palavra Evangelho era uma palavra comum naquela época. Tá? Era uma tradição do Império Romano. Tradição. Toda vez que eles iam para as guerras e venciam, eles voltavam anunciando, né, essa vitória. Era o Evangelho. E servia para nomear a propagação das notícias de vitória e de conquistas militares. Então o Evangelho era uma notícia boa. Jesus veio nos dar a melhor notícia para nossas vidas, que é o quê? A salvação da condenação eterna. Esse é o mais importante. Então, muito mais do que divulgar informações sobre o governo dessa terra, Jesus anunciava um novo tempo, marcado pela proximidade do reino de Deus. Ele era e é o Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23 fala sobre isso, né? E o próprio Deus encarnado habitando no meio do povo. João 1:1. Amém? E Jesus era a boa notícia. Acolher esse evangelho significava crer, responder a ele e por isso se abrir à fé e ao arrependimento. Presta atenção nesse item, tá? Acolher esse evangelho significava não somente crer. Muita gente fala assim, eu creio na palavra de Deus, mas quando é convidado a responder a ele, né? A lição da semana passada falou sobre isso, a graça de Deus é a resposta humana. Então na hora de responder a ele, a pessoa não responde. Então não é um crer, como a palavra originalmente quer nos trazer ao entendimento. Aí passamos a crer muito no Deus dos outros, mas nós não temos o nosso Deus, não temos experiência. Por quê? Nós não respondemos ao chamado dele, da maneira, né, do crer como ela significa. E por isso se abrir à fé e ao arrependimento. Está vendo como um liga ao outro? Né? Sem arrependimento e sem fé é impossível você crer como a palavra de Deus nos convida. Amém?
o arrependimento e a fé estão diretamente relacionados ao processo de se converter e aproximar-se de Cristo. Isso exige mudança de vida. Contudo, a conversão é apenas o primeiro passo da caminhada cristã. Ela envolve também a santificação, que é o processo chamado por John Wesley de crescimento na graça. O arrependimento é fundamental não apenas no momento da conversão, mas durante todo esse processo de crescimento. Então vamos ver aqui o significado e as implicações do arrependimento na vida cristã como um todo. Tá? Primeiro, arrepender-se é reconhecer essa nossa tendência ao pecado. Eu disse anteriormente, né? Se nós não temos a convicção que nós somos pecadores, não somos perfeitos, é difícil você se arrepender. Sempre você vai ter o quê? Uma desculpa. Tem até um pastor que diz assim que quem é bom, né, de dar desculpa é ruim de se arrepender. Sempre a pessoa tem um mais, porém, contudo, todavia, eu fiz assim porque assim. Tem uma desculpa para tudo. Então o Evangelho de Jesus é uma mensagem que nos conduz a olhar para dentro de nós e enxergar como condição, como pecadores e pecadoras. Desde a primeira vez que nos deparamos com ela, a partir disso, Cristo nos oferece um caminho de restauração. Então arrependam-se e creiam. No versículo 15 do Evangelho de Marcos que nós lemos no início. Para além dessa primeira experiência, o arrependimento passa a fazer parte da nossa vida como uma espécie de autoconhecimento que nos leva a entender que ainda somos pecadores e pecadoras. E, diante dos erros, produz tristeza e desejo de mudança. Então, o pecado tem que trazer um sentimento de tristeza para nós e desejo de mudança. É você desejar mudar, é você precisar ardentemente por aquilo. Vamos fazer uma comparação aqui. Vamos ver. Qual a coisa que você necessita, que você precisa? Por exemplo, nessa manhã. Você precisa levantar e lavar o rosto. Mas vamos supor que hoje você não lavou o rosto. O dia parou por causa disso? Não. Então você precisa, mas não é aquela precisão. Você precisa se alimentar hoje? Precisa. Mas se hoje você não se alimentar, por algum motivo você não ficar sem alimento hoje, você vai morrer? Não. Um dia, 2 dias sem comer, não mata ninguém. Então é aquele precisar, mas não é um precisar como nós queremos ainda chegar, né, para o nosso entendimento. Vamos supor, o ar que nós respiramos. Você precisa desse ar? Se você ficar sem o ar hoje por 1 hora, 2 horas sem ar, o que acontece? Você vai morrer? Vai. Tá vendo como agora, quando é questão de ar, oxigênio, esse precisar nos traz um quê, né, de mais emergência? Então é com isso que eu quero que você compare, tá? Então que nós precisamos de Deus. E esse precisar de Deus tem que ser nesse sentido, que se você passar um dia sem Deus, você morre. Vocês estão me entendendo? Então, que a partir de hoje você tenha, né, um entendimento melhor do que é esse necessitar, né, do que é essa precisão que nós queremos transmitir. E, para além dessa primeira experiência, o arrependimento passa a fazer parte da nossa vida como uma espécie de autoconhecimento que nos leva a entender que ainda somos pecadores e pecadoras. E diante dos erros produz tristeza e desejo de mudança. O apóstolo Paulo, que é um exemplo de cristão, viveu essa realidade. Paulo, com aquele conhecimento todo que tinha, com aquela intimidade que ele tinha, com os milagres que ele fazia, ele reconhecia que necessitava, que ele era um pecador. Tá? Em uma das cartas a Timóteo, né, ele afirma ser o pior pecador. 1 Timóteo 1,15 diz assim:
fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo falando, sou o principal. Ele se colocava como o mais necessitado. Paulo, imagina nós, como nós somos necessitados, se nos compararmos com ele. Amém? Arrepender-se é reconhecer nossa limitação para mudar. Né? Nós não conseguimos mudar por nós mesmos. Nós somos limitados a mudar. Então, além de perceber que somos pessoas pecadoras, o arrependimento passa também por entender nossa incapacidade de remover por conta própria o nosso pecado. Entendeu? Nós então somos incapazes. Se nós não, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso. É somente o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós e nós correspondendo com Ele que nós conseguimos, né, remover, né, que o Senhor consegue remover isso, esse pecado, fazer aquela metanoia na nossa mente. Amém? E o próprio Espírito Santo de Deus é quem nos convence dos nossos erros. Tá? Não somos nós. Tá? Por isso que quando nós vamos pregar a palavra de Deus a alguém, nós não podemos nos sentir culpados se aquela pessoa recebe ou não. Por quê? Nós somos apenas o canal, né, de transmissão da palavra de Deus. Quem vai fazer essa transformação é o Espírito Santo de Deus. Tá? João 16:8 fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é que vai fazer isso, vai fazer esse convencimento, né, do pecado, e a pessoa reconhece: poxa, eu sou pecador. Da justiça, eu tenho que me arrepender e converter. Né? E Deus é justo para purificar. E o juízo, né? Que se não se converter, qual é o caminho? Né? Só existem dois caminhos. Né? Um que leva ao céu e o outro que nós já sabemos para onde vai. Amém? Então, e nos ajuda a desenvolver frutos de uma vida que agrade o Senhor. Todos nós conhecemos, né? Gálatas 5:16, 26 é muito conhecido. Fala, né, desse fruto, né, que é desenvolvido. Fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, se obras da carne são conhecidas, e são o quê? Prostituição, impureza, vem a lista, né? Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Está bem claro aqui, né? Mas o fruto do Espírito aí vem, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, né? Não devemos nos gloriar a nós mesmos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Tá? E Ezequiel 36:27 fala assim: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Essa é a palavra, a promessa de Deus. Tá? E para a gente receber tudo isso, qual é a chave? Arrependimento. Arrepender e reconhecer, né, o Senhor em nossas vidas. Próximo item é arrepender-se, abrir-se ao poder perdoador de Deus. Tá? Esse é um item também muito importante, porque muitas vezes nós perdoamos os outros, né, as coisas que os outros fazem para nós, mas nós mesmos não nos perdoamos.
E a Bíblia fala que arrepender-se é abrir-se ao poder perdoador de Deus. Deus perdoa. Então nós temos que receber esse perdão de Deus. Quando nós não recebemos o perdão de Deus em nós, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, assim, em outras palavras, né? Deus, você pode perdoar todo mundo, menos eu. Você não tem autoridade para me perdoar. Eu não recebo o seu perdão. É isso que nós estamos falando indiretamente ao Senhor. Então, nós temos que nos abrir ao poder perdoador de Deus, receber esse perdão. Se por um lado somos pecadores e pecadoras e não há em nós mesmos caminho para a mudança, por outro lado, né, Deus nos oferece seu perdão. Nós temos que receber. Não como pretexto para pecarmos, né? Não é para, Deus me perdoa, então eu vou pecar hoje, peço perdão. Amanhã peco de novo a mesma coisa, peço perdão. E assim vai. Não é isso, tá? Não como pretexto para pecar, mas como possibilidade de reconciliação com Ele. Jamais Ele vai deixar de se reconciliar conosco. Amém? Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, todos os dias. Quando confessamos a Deus nossos pecados, Ele nos perdoa e nos limpa de toda injustiça. 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda injustiça. Mas o que nós temos que fazer primeiro? Confessarmos os nossos pecados. Confessarmos os nossos pecados, o que é? Reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Tá? Então é muito importante isso. Quando Jesus, né, traz o conceito de novo nascimento como um critério para entrar no reino de Deus, João 3,5, ele evidencia que a nossa jornada cristã é feita de etapas. Tá? Então João 3,5 fala assim: respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O próprio Jesus disse isso. Tá? Então a porta é essa: reconhecer, né, e nascer da água e do Espírito. E a nossa caminhada é como nascemos, né? E compara como um bebê. Tá? Então, assim como na vida humana, tem a infância, a adolescência e a fase adulta. E a Bíblia reforça nessa ideia ao longo do Novo Testamento. Hebreus 5, 13 e 14 fala assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Estão percebendo a comparação que ele faz? Como um bebê que nasce e vai crescendo até chegar a uma idade adulta. Assim é a nossa caminhada. Amém? Na lição passada falou, né, sobre a graça de Deus e a resposta humana. Para o quê? Para o crescimento, para a maturidade. Então, e todos nós vamos crescer. Uns com mais rapidez, outros, né, mais lentamente, mas todos crescem. Senão fica aquela coisa até grotesca, monstruosa, né? Que uma vez eu disse aqui, imagina um bebê, entre aspas, né, de 35, 40 anos, barbado, que chega, né, lá, grita lá do banheiro da sua casa para sua mãe: mãe, terminei, vem me limpar. Fica uma coisa, né, meio que assim, absurda, é impensável uma coisa assim. Já um bebê, né, nos seus primeiros anos, ela fala assim: mãe, terminei, olha que bonitinho, já está fazendo sozinho, né, e assim vai caminhando. E a Bíblia não foge a isso, ela compara realmente. Tá? E tal ideia é reforçada ao longo do Novo Testamento. O Novo Testamento também fala muito sobre isso, essa comparação. Hebreus 5, 13 e 14, né, que nós lemos agora, e também 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Paulo falando, né? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo.
nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, lembra daquela listinha, né, que nós lemos? Não é assim que sois carnais e andam segundo o homem? Paulo exortando para a igreja de Corinto. Né? E, continuando, o arrependimento possibilita contínuo crescimento em direção à plena maturidade cristã. Amém? Então, esse arrependimento é o que desencadeia o nosso crescimento em direção à maturidade cristã. E o diabo, muitas vezes, né, quando nós estamos na caminhada e precisamos nos arrepender, pedir perdão, ele nos vem e nos enche de quê? De orgulho próprio. Quantas pessoas não estão andando hoje em dia, né? Pulando, vamos dizer assim, de igreja em igreja, por quê? Por exemplo, o pessoal lá na minha igreja, fica me ignorando, ninguém dá paz do Senhor para mim, pula para outra igreja. Estou dando um exemplo bem assim, básico, né? Então, o arrependimento é o que nos possibilita esse contínuo crescimento. Tá? Porque Jesus, quando ele veio aqui à Terra, ele foi o maior exemplo, né, desse crescimento. Né? Ele veio como bebê e nós acompanhamos toda, a Bíblia nos relata, né, as fases dele como criança, né, no início do seu ministério, até a crucificação. E ele jamais, né, ele foi o maior exemplo de pessoa que foi humilhado, injustiçado, mas ele não abriu mão, né, da humildade dele, buscando o quê? Nos ensinar o caminho do arrependimento. Ele não precisava se arrepender de nada, ele era Deus, né? Sempre que reconhecemos nossa limitação e nos abrimos ao agir de Deus para a mudança, crescemos espiritualmente. Lembre-se disso, tá? Sempre que nós reconhecemos a nossa limitação, nós somos limitados. Por mais que nós tenhamos, né, um estudo aprofundado das coisas, que nós somos pessoas vigorosas, sempre nós temos limitações. Amém? Então, o arrependimento é a porta para o perdão e reconciliação com o Pai. Arrependimento é a porta para o perdão e reconciliação com o Pai, que nos possibilita viver a nova vida proposta pelo Evangelho. E qual é essa nova vida que nós vimos, né? Boa, perfeita e agradável. Né? Por mais que desejamos ter uma vida santa, sabemos que o pecado, ainda que não seja constante, é uma realidade na caminhada de fé. A própria Bíblia diz, né? Quem diz que não tem pecado, mente. É um mentiroso. Não que nós somos pecadores, vamos dizer assim, profissionais. Não. Porque nós já recebemos o Senhor. Nós temos a palavra dele que nos norteia, mas nós, mesmo assim, somos seres humanos, somos passíveis de errarmos. E quando nós erramos, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos arrepender. A Bíblia nos dá exemplo, né, bem, vamos dizer assim, bem profundo sobre termos arrependimento e não. Vocês lembram de Davi e Saul? Né? Os dois pecaram. O pecado de Saul, se for comparado, vamos dizer assim, se fosse colocar, né, se fosse possível colocar numa balança para medir, qualquer um humanamente pensando, diria assim, poxa, o pecado de Davi foi bem pior. Né? O pecado de Saul foi o quê? Ele não quis esperar uma ordem que foi dada pelo profeta e ele ofereceu o sacrifício. O pecado de Davi qual foi? Pegou a esposa um soldado valoroso que ele tinha. Primeiro, não foi para a guerra. Segundo, pegou a esposa, né, de Urias e tomou para si. Cometeu adultério. E depois quis esconder esse adultério, matando
próprio Urias. Mas diante de Deus, né, nada fica encoberto. Mas a diferença foi o quê? Saul, ele não se arrependeu. Ele deu desculpa. Ainda até falou pro profeta, olha, eu sei que errei, mas é o seguinte, vão comigo até lá na frente dos soldados para não pegar mal para mim, tá? Né? E Davi não. Quando o profeta Natan, né, chamou ele, né, na responsabilidade, ele se arrependeu. Então nós temos que ter sempre esse coração rápido, né, em perdoar e se arrepender das coisas. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos e o deixamos, e recebemos o quê? O perdão de Deus. E quando nós reconhecemos, nos arrependemos e deixamos, primeiro temos que reconhecer, arrepender e deixar. Aí recebemos o quê? O perdão de Deus. 1 de João 1, 8 a 10 fala assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E a Bíblia diz que o pai da mentira quem é? O nosso adversário, Satanás. E se não estamos conforme a palavra de Deus, estamos o quê? Conforme o que o inimigo, né, nos orienta. E o que ele nos orienta sempre nos leva ao caminho da perdição. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Por fim, para nos livrar de todo o peso do pecado que nos amarra e impede de prosseguir, tá? O pecado nos amarra e impede de prosseguir. Parece que, né, é uma bola de ferro preso no nosso pé. Hebreus 12:1 fala assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, né? Que sempre, né, constantemente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então imagina aquele cara que corre com uma bola de ferro presa ao pé. Ele vai correr, né, com uma velocidade boa? Não. Mas imagina se você corta aquilo e livra o pé dele. Ele vai correr muito mais, né, com perseverança, rapidez, intrepidez e tudo mais. Essa é a carreira que está proposta para nós. Amém? Que, né, nós possamos entender o que Deus quer nos falar nessa manhã, sobre a importância do arrependimento. E se você que, né, nos acompanha nessa manhã, o Espírito Santo tiver, né, te lembrado, né, de alguma coisa que você constantemente anda fazendo errado, hoje, né, é o dia, a hora é agora de se arrepender e mudar, né, ter essa metanoia, essa mudança de pensamento e de atitude diante daquilo que nós estamos fazendo, que é contrário à palavra de Deus. Isso só nos vai trazer benefícios, não tenha dúvida. Amém? Então fique com essa palavra, né, nessa manhã, que nós possamos praticar isso em nossas vidas, que isso é importante para o quê? Para nós alcançarmos essa maturidade. Amém? Então fique com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar fazendo uma oração, né, para que o Espírito Santo venha realmente vivificar isso em nós. Tá? E lembrando, né, o culto às 18 horas, né, e o devocional diário com o pastor Luiz Carlos Rampinelli todos os dias de manhã, a Escola Bíblica Kids, que é uma bênção, né, com a tia Camila, às 9 horas da manhã, e 9h30 o dos adultos. Não esquecendo, né, dos dízimos e ofertas na casa do Senhor, que se você tem alguma dificuldade, entre em contato com o Fernando, com o pastor, né, e eles estarão orientando e coordenando isso aí. Amém? Abaixe suas frontes mais uma vez, vamos orar.
agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos na tua presença, Pai. Ó Deus, abençoa cada um daqueles que está nos acompanhando. Ó Deus, que a tua palavra possa encontrar terreno fértil. Ó Deus, que possamos crescer e ter maturidade na tua presença, Pai. Assim nós oramos nessa manhã, te agradecendo pelo dom da vida, por tudo, Pai, porque o Senhor tem nos alcançado de todas as maneiras, nada tem nos faltado. Abençoa, Senhor, este dia, que nós possamos logo mais à noite estarmos louvando, exaltando o Senhor, que nós possamos ter a consciência de que o Senhor é mais do que o ar que nós respiramos, porque nós necessitamos a todo momento do Senhor. Que o Senhor seja realmente o Emmanuel em nossas vidas, o Deus conosco. Amém? Que nós possamos ter uma semana abençoada, abençoadora, em todos os sentidos, e que tudo que fizermos, tudo que nós dissermos, tudo, Pai, seja para honra e glória do seu nome. Assim nós oramos nessa manhã, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração, fique com Deus, Deus abençoe.